Bom dia para quem é líder do Brasileirão e também líder da Libertadores. Muito bom dia, torcida colorada. Vamos que vamos. Que noite tivemos ontem, né? Que noite espetacular tivemos ontem no Beira-Rio. Um jogo difícil, jogo duro, jogo contra um adversário muito bom mesmo. O time do Nacional de Medellín é excelente. E a goleada de 3-0 acabou sendo um prêmio à efetividade do Inter no segundo tempo, né? O primeiro tempo foi assustador. Agora levamos um baile no primeiro tempo. No segundo, aí o Roger volta com a mesma equipe, e isso que o Roger é craque. O senhor Machado é muito craque, o senhor Machado. Por quê? Ele volta confiando no mesmo time e confiando que com a mesma equipe ia conseguir ganhar o jogo. E conseguiu. O primeiro gol ali a 4 minutos já, num pênalti sofrido pelo Wesley, e depois, enfim, expulsão do jogador do Nacional de Medellín, Inestrosa, jogadoraço por sinal, né? Enfim, aí o Inter faz 2-3, sempre jogando pelas pontas. Enfim, o jogaço do Inter, e agora o Inter líder do grupo F da Libertadores, e na próxima rodada, dia 22 de abril, recebemos o Nacional de Montevidéu, jogo para ganhar também, porque é o time mais fraco da competição, do grupo, né? Apesar de ser o cabeça de chave, tá com a camisa só com a tradição, né? Porque a bola eles não têm mais. E, enfim, jogo para ganhar também, e aí confirmar mais ainda a liderança. Por quê? Dia 24 em Salvador tem Bahia e Nacional de Medellín. Olha que jogaço, e eu acho que o Nacional é capaz de ganhar esse jogo. Vamos lá, seu Oliver, chegando aqui. Bom dia, seu Oliver. Mas eu queria também falar de um rapaz chamado Antony, nosso novo camisa 1, Antony, que chama a atenção já da Espanha. Não se surpreendam se vier proposta pelo Antony no meio do ano. Por quê? O jornal AS, principal jornal esportivo de Madrid, fez matéria sobre o Antony logo depois do jogo, né, chamando o Antony na matéria, como vocês podem ver na capa da matéria aí, que a gente coloca no ar, chamando de novo Alisson. Novo Alisson. Tá bom, né? Tá bem, eu acho que tá bem, chamando ele de joia e de novo Alisson. Eu até achei engraçado, porque na matéria eles escrevem que surgido do nada, né? Daí a pouco surge do nada o Antony. Surgiu do nada não, o Antony vem da base do Inter, né? Mas enfim, também é coisa de quem tá à distância, de quem não sabe exatamente a história da carreira do Antony. Mas enfim, achei interessante que chamaram ele de novo Alisson. E o Antony, vamos combinar, né? O Antony fez uma partidaça ontem, mas uma partidaça. Quando o Inter estava com dificuldades no primeiro tempo, ele salvou o time. No segundo tempo, ele também tira o time nas costas, na hora que o Inestrosa entra sozinho, ganha na corrida do Roja, o entra sozinho na cara dele, Antony, ainda pisa no braço do Antony depois, né? Acho que foi o Morelos, não foi o Inestrosa, desculpa. E o Antony faz uma defesaça. Quem é Rocher? O Rocher não tem pressa alguma para voltar a partir de agora. O Antony está muito consolidado como titular do Inter. E olha, eu acho que todos nós temos muita confiança no Antony, né? Eu ia chamar de Alisson. No Alisson também, mas no Antony também. Então acho que em breve o Antony vai fazer a sua carreira na Europa, a sua linda carreira na Europa. E, puxa vida, ser chamado pelo AS de novo Alisson não é para qualquer um. E na matéria também eles lembram que ele vem da mesma escola de Tafarel e de Alisson também, né? Então tá com muita moral aí o guri de Três Coroas e realmente jogando demais. Agora, o craque desse Inter é o Roger, vamos combinar, né? O Alan Patrick fez hat-trick, o Hat-Patrick, na verdade, né? Fez os 3 gols, o Antony tirou o time nas costas, o Fernando já jogando demais também, o Bernabé e o Aguirre estão muito bem. Agora o craque do time é o Roger. O senhor Machado é o craque desse time e, olha, não tem discussão. Ele muda o jogo no intervalo. E agora, até o final da semana, segundo palavras do próprio Roger, né, a renovação de contrato estará assinada. Está no forno a renovação, segundo ele, e ele assina daí o contrato até o fim de 2026. Claro que para um técnico no Brasil fazer um contrato longo desse é arriscado, não para o técnico, para o clube, né? Mas eu acho que é um voto de confiança nesse momento que a direção dá. E daqui a pouco, se algum zoiudo aí, tipo Flamengo ou Seleção Brasileira mesmo, estiverem de olho no Roger, bom, certamente também tem uma multa grande aí para proteger o Inter, caso ele acabe saindo, bate na madeira, o que espero não aconteça, né, senhor Oliver? O Oliver tá dedinho na frente. Reloginho na tela, por favor, eu quero Márcio Benfica, por gentileza, a gente segue falando aqui de Inter e Libertadores e Brasileirão também. Fortaleza e Inter, domingo à noite, lá em Fortaleza. Então, reloginho na tela, para pedir aqueles 5 segundinhos, deixar o like no vídeo e também se inscrever no canal. Bora lá. Olha, força, turminha. Bom, vamos nessa. Depois do jogo, quer dizer, durante o jogo também, a torcida Nacional de Medellín teve que ficar ela mesma dividida nas arquibancadas do Beira-Rio.
estava uma parte de uma organizada de um lado e uma parte organizada do outro lado. Eles não se dão entre eles. Depois do jogo ainda, uma tragédia, né? Foram todos para a Cidade Baixa, ou se encontraram na Cidade Baixa, não sei, torcida do Nacional, e eles mesmos brigaram entre eles. Resultado, uma briga a facas, resultou na morte de um torcedor do Nacional e outro que foi para o HPS ser operado também por facada. Tomara que sobreviva, enfim, que fique bem, mas só para deixar bem claro, a briga foi entre eles, entre as facções da torcida das organizadas das barras do Nacional de Medellín. Não envolveu ninguém do Inter. Ninguém do Inter. Eles brigaram entre eles. Um morto a facadas e o outro hospitalizado. Tomara que sobreviva, que fique bem, mas enfim, para ver o nível da coisa, né? Mas briga entre eles, repito. Outro ponto importante. Ontem, e Conmebol Libertadores, e também uma confusão que eu vou te contar, né? A torcida do Colo-Colo invadiu o gramado, né, do jogo de Colo-Colo e Fortaleza, lá em Santiago. Invadiu porque antes do jogo a polícia acabou atropelando 2 torcedores, um menor de idade, inclusive uma moça, e matou os 2 por atropelamento. Aqueles aqueles caveirões lá da polícia do Chile acabou atropelando os 2 torcedores. Tentaram, parece uma confusão no início do jogo, muita gente tentou invadir sem ingresso. E na hora de repelir, é uma polícia violenta, a polícia chilena, na hora de repelir os torcedores, acabaram matando um menino e essa moça aí também. Aí, quando souberam da morte dos torcedores do Colo-Colo, de uma barra também do Colo-Colo, evidentemente, quebraram o acrílico que separa o campo da arquibancada e invadiram o campo e o jogo foi suspenso. A Conmebol agora vai julgar o caso. Eu imagino que os pontos serão dados para o Fortaleza. Estava 0-0 o jogo, mas creio que vai dar VO para o Fortaleza em virtude que toda a confusão foi provocada pela torcida do Colo-Colo. Então, creio que vai ser VO. Se não, acho que o Colo-Colo não vai ser excluído da competição. Não creio. Até porque daí bagunçaria demais aquele grupo lá. Mas acho que o Fortaleza leva os pontos em virtude dessa confusão aí. E o Fortaleza ia perder o jogo, porque estava o Colo-Colo em cima do Fortaleza. Bom, dito isso, o Fortaleza deve estar, essa hora que a gente está gravando o vídeo aqui, deve estar recém voltando de Santiago para Fortaleza, ou seja, uma viagem longa, os caras vão estar cansados, possivelmente um time bastante modificado que enfrenta o Inter, mas o Inter também a tendência é que seja um time misto. Daqui a pouco um Fernando, o Alan Patrick, um Bernabé podem ser preservados. Por que eu digo isso? Porque a semana do Inter é de correria, mas passando o jogo de Fortaleza, o Inter joga 5 partidas em casa, ou melhor, 5 em Porto Alegre. Recebe o Palmeiras, aí tem o Grenal na Arena, depois tem o Nacional lá adiante, tem o Maracanã também pela Copa do Brasil, e tem mais um agora que me passou, que eu não estou lembrando, me perdoem, mas tem mais um jogo de Brasileirão em casa também. Juventude em casa. Então a sequência é Fortaleza fora, Palmeiras em casa, Grêmio na Arena, Juventude em casa, Nacional de Montevidéu em casa e o Maracanã em casa também. Então são 5 jogos em casa. A saída agora, a viagem longa, é verdade, a Fortaleza é essa aí depois. Mas depois jogo 5 em casa, 5 jogos em Porto Alegre também. O Inter tem 4 fora, que é mochila nas costas e não volta nunca mais, incluindo Libertadores. Então é hora daqui a pouco de dar uma preservada. O Roger possivelmente preserva alguns jogadores aí para pensar no Palmeiras no meio da semana e também no Grenal do fim de semana, sábado, dia 19, sábado à noite, o jogo na Arena. Então, é possível que Fernando, Bernabé e Alan Patrick sejam preservados, mas pelo que a gente já viu ontem, o Inter tem grupo. Aliás, o Wesley agora virou ponta direita, né? E tá bem, e jogou bem na ponta direita, né? O Vitinho ontem, quando entrou no lugar do Carboneiro, entra na esquerda também, não houve inversão. Então, o Wesley segue na direita, o Tabata voltando agora também, é outra opção para o lado direito. Então, grupo temos, e um grupo muito bem conduzido pelo senhor Machado, senhor Roger Machado, em quem eu confio demais, quem eu reputo que seja o craque desse Inter, líder do Brasileirão e também líder da Libertadores. Tá bom, turminha? Voltamos logo mais, fiquem bem, fiquem com o senhor Machado.